E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a gente vai ler do 14 até o 22. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, 14 ao 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueces, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com Pai no seu santo trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, fala conosco pela tua santa palavra aqui nessa noite. Ilumina o nosso coração pelo teu Santo Espírito, Pai. Se existe alguma coisa em nós, e eu tenho orado isso, Pai, se existe alguma coisa em nós que tem nos atrapalhado de entender a tua palavra, tira de nós. Nós vamos de ouvir algo do Senhor, nós vamos de receber algo do Senhor. Nós precisamos, meu Deus, de estar atentos a que o Senhor tem para nos falar. Seja conosco. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sente-se aí no seu lugar, pode se acomodar. Essa porção de texto que nós acabamos de ler é a última das 7 cartas que o apóstolo João escreve através de uma revelação divina da parte de Deus. O apóstolo João, aquele João discípulo, o que escreveu o Evangelho, foi o último apóstolo a morrer. Ele viveu praticamente toda a primeira parte da igreja primitiva, e ele estava numa prisão, numa ilha. Mandaram ele para uma ilha lá, já bem velhinho, e durante 3 anos ele esteve ali naquele lugar, e recebe uma série. O Senhor fala claramente que falaria com ele sobre coisas. E a primeira revelação são 7 mensagens, 7 cartas que ele deveria direcionar para 7 igrejas que estavam debaixo da sua autoridade. E ele escreve cartas, e essas cartas são remetidas às igrejas. A que nós lemos aqui é a última, carta escrita a uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Laodiceia era a cidade a qual essa igreja estava plantada, que essa igreja estava estabelecida. Se você ler as 7 cartas, essa aqui é a mais dura. Essa carta é a mais pesada. Uma leitura básica nos faz entender que não há um elogio sequer a esses irmãos. Porque se você ler as outras cartas,
Deus fala da perseverança, Deus fala de irmãos fiéis, Deus fala de irmãos que mantinham-se firmes no caminho do Senhor. Aqui nada. Não tem um elogio, não tem uma consideração, tem nada de... O Senhor não encontra nada de bom nesse povo. Eu já paro aqui e abro um parênteses. Imagina, irmão, Deus olhar para você e não encontrar nada de bom. Nada. Nada que Deus pode olhar e falar assim, aquilo ali está legal. Esse povo estava assim. Deus passou os olhos na igreja, nenhum elogio, nenhuma qualidade positiva, nada de legal. E olha que essa igreja aqui, aos olhos humanos, não era uma igreja ruim. Até porque de cara, a cidade aqui era uma cidade bacana. Para aquele tempo, irmãos, nós estamos falando aqui de um texto há mais ou menos 2000 anos atrás. Para aquele tempo, aquela cidade era uma cidade que tinha uma rede bancária. Banco. Naquele tempo. O pessoal fazia troca de moedas. Gente conseguia guardar dinheiro naquela época. Quem conhece um pouquinho de finanças aí, sabe como é que o sistema bancário é um negócio moroso. E o Brasil é até muito avançado nessa área, né? Naquela época, aquela cidade tinha um sistema financeiro e bancário. Naquela época, aquela cidade era reconhecida como uma das cidades mais avançadas no cuidado dos olhos, da visão. Eles tinham desenvolvido um colírio lá, que era famosíssimo. Uma cidade que tinha dinheiro, uma cidade que tinha medicina avançada. Na sua região, era a cidade que mais produzia e vendia tecidos. Naquela época, 2000 anos atrás. E era uma cidade de águas termais. Caldas Novas, Poços de Caldas, Araxá. Tinha água quentinha. Quem já foi em Caldas Novas sabe como é que o negócio é bom. Olha que cidade bacana. O povo tinha boa condição financeira. Saúde avançada para aquele tempo. Um bom comércio de tecidos. E ainda tinha águas termais de maneira abundante. Tudo para ser uma cidade boa. Mas o texto fala que quando Cristo olha para aquele povo, Cristo não encontra um povo bacana. Cristo não encontra um povo fiel. Pelo contrário, o texto é muito claro. Cristo encontra um povo que precisava de se arrepender. Eu quero que a gente avance nesse texto. Eu quero que a gente explore um pouquinho as informações que esse texto tem aqui, porque Jesus faz um alerta muito grave a esses irmãos. O convite de Jesus para aquela igreja era para uma igreja que precisava de se avivar. Uma igreja que precisava de renovar a sua aliança. Por uma vida estável, por uma vida confortável, por uma vida tranquila, Cristo olhou e encontrou um povo apático. Cristo olhou e encontrou um povo indiferente. Cristo olhou e encontrou um povo acomodado. Leia o texto. Jesus não fala de uma heresia, Jesus não fala de um falso líder, Jesus não fala de um falso profeta, Jesus não fala que tinha um ensino errado naquela igreja, não. Estava tudo tranquilo. Nenhum problema aparente, nenhuma perseguição. Como eu disse, se volte outras cartas. Tem carta que Jesus fala assim, olha, vocês estão sendo perseguidos? Prepare. Daqui a 10 dias vão prender vários e vão matar também. Aqui não, gente. Estava tudo bom. Talvez parecendo como a sua vida. Nenhum grande problema. Nenhuma dificuldade boa. 13º na conta. Presentes de natais comprado. Viagem já programada. Tudo organizado. Tudo bom. Nenhuma perseguição aparente. Nenhum problema momentâneo. Mas quando Jesus passa, Jesus vê um povo acomodado. Jesus é um povo indiferente. A imagem do texto é séria, irmãos. Jesus fala que eles estavam causando náusea de vômitos nele. Causavam enjoos em Deus. E o Senhor os convoca. Arrepende. O diagnóstico é sério. E eu quero avançar um pouquinho mais sobre ele. Pode pular o slide aí. Jesus faz um diagnóstico grave daquela igreja. Boa estrutura. Organizada,
O povo, gente, olha o que o povo falava para Deus: nós somos ricos, nós não precisamos de mais nada. Nenhum emprego precisava pedir a Deus. Nós somos ricos. Não tinha ninguém doente naquela igreja. Nós não precisamos de nada. Mas o que Jesus encontra naqueles irmãos? Um coração morno. Gente, tem palavras na Bíblia que não são brincadeira. O Senhor fala assim: olha, eu preferia que vocês fossem frios do que são mornos. Eu preferia que vocês fossem frios. Preferia que vocês estivessem longe da minha presença, do que caminhassem comigo de maneira indiferente, de maneira apática. O povo estava acomodado. Está tudo bem, sem problema, sem luta, sem dificuldade. O povo estava acomodado. Gente, o Senhor fala: eu prefiro um incrédulo do que um acomodado. Eu prefiro alguém fora da minha presença do que alguém que está na igreja, mas acomodado. Isso é o Senhor. Quem fala isso é o Senhor. E quantos de nós vivemos assim? 2 domingos por mês, 1 domingo por mês, 3 vezes na semana, nunca, 2 muito menos, 2, 3 meses sem pelo menos vir na casa de Deus. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não busca o Senhor. Está tudo bem. Acorda de manhã, vai para o trabalho, trabalha, nenhum grande problema, estuda, tem o fim de semana com a família, e vai empurrando a vida assim. Chamado, propósito de Deus, vida com o Senhor, trabalhar na obra de Deus, deixa isso para depois. Está tudo bem, está tudo bem. Esse povo estava tudo bem. Quem olhava, tudo tranquilo. Mas quando o Senhor olhava para aquele povo, o diagnóstico é um povo apático. O diagnóstico é um povo indiferente. O diagnóstico é um povo, ao invés de dar prazer no Senhor, de trazer alegria ao Senhor, causava náuseas. Eu não sei para você, das piores reações que eu posso sentir é ter ânsia de vômito. É terrível, é horrível, não é? Quando eu estava voltando de viagem, quando eu estive no Mato Grosso, nós pegamos uma pequena turbulência de 20 minutos. Pequena. O avião parecia que estava numa estrada de terra. A sensação era essa. O negócio balançava para lá e para cá, para lá e para cá. Aí você começa a olhar as pessoas, aí o povo firma o corpo, fecha o olho. Quem não é crente converte na hora, né? E 20 minutos, irmãos, de um voo de 55. 20 minutos. Que negócio. E balança demais, o que começa a dar? Enjoo. Eu estou orando assim, eu comecei a orar: Senhor, não deixa eu vomitar em mim aqui não. Que eu vi um menino começar a tossir, pôr a mão na barriga e caçar sacolinha, misericórdia. Aí, em vez de orar pelo negócio, eu falei: Jesus, deixa isso vomitar em mim não. E eu estou: você está bem? Não, estou bem e tal. Estou meio enjoado. Falei: calma que não dá para pedir nem água nesse negócio aqui não, espera aí. É terrível. Agora imagina Deus olhar para você e sentir náusea. Deus olhar para você e ficar enjoado. O texto é claro. O que causa náuseas no Senhor é a nossa apatia, a nossa indiferença, a nossa acomodação. Deus não te fez para ser alguém acomodado. Deus não te fez para ser alguém indiferente. Deus não nos fez para sermos pessoas apáticas. E vou te falar, a apatia, a indiferença, ela é contagiosa. É muito mais fácil transformar alguém alegre em alguém indiferente do que o contrário. Motivar é muito mais difícil, irmãos. Desanimar é facinho. Você acorda, sai alegre para o trabalho,
Dá bom dia para um, não te responde. Dá bom dia para dois, não te responde. O terceiro começa a reclamar, você já começa a esmurecer. Naturalmente. É muito mais fácil contagiar pela apatia do que pela alegria. E nós, infelizmente, no nosso dia a dia, acabamos nos tornando pessoas indiferentes. E contudo, à nossa volta, nós vemos alguém, num período de chuva, na rua, dormindo no fio, dormindo no meio-fio. E para a gente, é paisagem. Paisagem. Conseguimos ver alguém morrendo de fome pela rua, catando lixo. E para a gente é o quê? Nada. Estamos nem aí. Liga a televisão. Mortes, dores, tristezas, sofrimento. Para a gente é só uma notícia. É só uma imagem num televisor, num lugar distante. Esses últimos dias, o que a gente ouviu de enchente, tragédia, morte aqui perto da gente. Hoje eu estava mostrando a Raquel, falei assim, olha aqui, abri um vídeo lá de Uberlândia, numa avenida que nós passamos no início do ano, água por cima de carro, água levando caminhão de bombeiro, e não é uma avenida que tem rio não, irmãos. O alagamento foi tão forte que levou o caminhão do bombeiro. Eu olhando para ele, falei assim, olha isso aqui. E gente gritando, desesperada, carro para lá, carro para cá. A gente está tão apático, que a gente assiste morte de pessoas ao vivo, como se fosse algo normal, algo natural. Isso é sinal, nós estamos apáticos, nós estamos indiferentes. E o cristão que é assim, causa enjoo em Deus. O cristão que não se dói com a dor do outro, que não tem o mínimo de empatia, que não é misericordioso, ele está causando náuseas no Senhor. Pode estar tudo bem com você, tudo bem, as contas pagas, tudo tranquilo, emprego, casa, família, mas se você está apático, se você está indiferente, você não está diferente da igreja de Laodiceia não. E o diagnóstico para Deus é grave. Para você pode estar tudo normal, mas se Deus olha, o diagnóstico é gravíssimo. Tão grave que no segundo momento, o Senhor faz um apelo àquele povo. Pode pular o slide. Um apelo que Cristo faz àquela igreja. E me chama a atenção, que o Senhor fala assim, olha, vocês dizem que estão ricos, que têm tudo, e não precisam de nada. E Jesus fala assim, mas eu vejo que vocês são pobres, cegos e estão nus. Jesus diz, vocês acham que tem tudo. Eu olho e falo, vocês não têm nada. Aí sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, olha, eu acho que vocês devem comprar de mim ouro, roupas brancas e colírio para os olhos. Me chama a atenção nesse texto, Jesus fala assim, comprem de mim. Jesus utiliza a imagem do mercador antigo. Hoje, pelo menos na nossa região aqui, não é muito comum, né? Aquela pessoa que saía de porta em porta, com tudo dentro do carro. Tudo. Conheci um irmão na viagem que eu fiz, que ele trabalha assim, só que com produtos de beleza. Ele roda em média 300 km por dia, em cidades. Ele sai de casa na segunda, e normalmente volta lá na sexta, às vezes no sábado, rodando lá. Então, por semana, 1.500 quilômetros, cidade em cidade, aí vende e tal. A imagem que Jesus colocou foi essa. Jesus fala assim, eu tenho algo para oferecer. Mas Jesus fala assim, compre. Aqui, Jesus não está chamando o crente para uma barganha espiritual, onde você deposita um envelope e seus problemas acabaram. Não. Jesus está falando que o crente, o cristão, o servo de Deus, o discípulo de Jesus, quando ele reconhece a sua condição errada,
ele precisa de se posicionar. Ele vai em direção ao Senhor. Eu falei aqui pela manhã, você tem duas parábolas na Bíblia. Na ovelha perdida, quando a ovelha se perde pelo caminho, o texto deixa muito claro, o Senhor vai lá e busca a ovelha. Busca a ovelha, encontra no lugar que ela está, põe no braço, traz de volta. Na parábola do filho perdido, quando o menino vai embora, e ele perde tudo que tem, o pai vai lá buscar ele? O pai vai buscar o filho perdido, irmãos? Não. O texto fala o seguinte: e caindo em si, o jovem disse: pequei contra Deus e pequei contra o pai. Eu não sou digno nem de ser chamado de filho dele. Pensando aqui, qualquer servo vive uma vida muito melhor do que eu vivo hoje. Voltarei para o meu pai. Ele voltou. O pai estava lá esperando. Mas o pai buscou o menino. A ovelha, o não convertido, o recém-convertido, o pai vai lá e busca. Agora o filho, o crente, o servo de Deus, ele que venha, porque ele já conhece a verdade, ele sabe onde está a casa do pai. E tem muito crente marmanjão, que está lá todo atolado, todo enrolado, e esperando que Deus venha, busque no colo, trague de volta, adule, passe a mão na cabeça. O diagnóstico é feito. Se está apático, o apelo de Jesus é: venha, compre de mim, venha, venha. Se posicione, assume uma posição de mudança. Só que não, o crente fica todo atrapalhado. Aí se o pastor não vai, se os irmãos não buscam, se ninguém faz uma visita, se não sei quem não ora, eu não volto mais na igreja. Vai continuar lá, e se Deus não tiver misericórdia, ainda morre sem salvação. O texto fala, o Senhor fala: está errado, venha. O ide é para proclamar o evangelho, mas o cristão tem que vir. A mudança de vida é uma decisão que você toma. A mudança de vida é uma decisão que você toma. Por isso que o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Olha a outra imagem, irmãos. Jesus dá a imagem de uma casa, e Ele está do lado de fora dela. Esse texto aqui não é para não crente não, aqui é para uma igreja. E o Senhor fala: eis que estou à porta batendo. Se Jesus está do lado de fora da casa, a imagem é muito clara. Crentes que Jesus estava fora da vida deles. Está fora. Sem comunhão, sem relacionamento. Aí Jesus fala: eu estou na porta batendo. Se você abrir a porta, eu entrarei. Aí sentarei na mesa com você e você é com você. Jesus não vai arrombar a porta. Ele não tem um pé de cabra espiritual, né? Nem vai usar o diabo, o ladrão, para arrombar a porta para ele. Ele não faz isso. A decisão é sua. O apelo é: se posicione. Não adianta nada reconhecer a sua condição e não fazer nada. Eu, enquanto pastor, estou cansado de ouvir as mesmas desculpas de muita gente. Eu preciso de mudar. Eu sei o que eu preciso de mudar. Eu sei o que eu preciso de fazer. Eu sei qual área da vida que eu preciso de mudar. E esse sei, anos a fio. Anos a fio. Dia desses, um mandou uma mensagem para mim: pastor, eu preciso de ajuda. Falei: é mesmo? É. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu preciso de Jesus. Eu sei que eu preciso de mudar de vida. Eu sei que eu preciso de voltar à presença de Deus. Falei: ótimo. Minha ajuda é: o que você vai fazer com tudo que você sabe? Estou aqui. Estou pronto para te ajudar. Mas o que você vai fazer? A conversa morreu aí. Deus abençoe, pastor. E morreu aí. Porque uma coisa é saber. Agora, ninguém vai pegar o marmanjo, pôr nas costas, trazer dentro da igreja, sentar,
Aceita Jesus, meu filho, arrepende, abandona o pecado. O texto fala, é você que abre a porta para Jesus. É você que procura Jesus para encontrar o ouro, as vestes brancas e o colírio para os olhos. O apelo de Jesus está feito, mas a decisão é pessoal. A decisão é individual. Jesus se coloca à frente da igreja apática e fala, muda de vida. Nesse caso, irmãos, a história final é triste, porque a gente só tem o texto, a mensagem, ponto final. Se você estuda um pouquinho a história da igreja, você vai ver que não muito tempo depois, não existia mais igreja nessa cidade. Acabou. Se você fizer uma visita à antiga igreja de Laodiceia, a antiga cidade de Laodiceia, você vai encontrar lá ruínas. Algumas pedras que mostram aonde o povo se reunia para falar de Jesus. Acabou. Não existe cristão mais naquele lugar. Não existe igreja mais. Acabou. Acabou. Porque infelizmente, aquela igreja não deu ouvidos ao alerta de Jesus. Eles continuaram achando que estavam ricos, prósperos, abençoados e não precisavam de mais nada. O alerta de Jesus é para mim e para você. O alerta é para nós. Jesus está disponível. Jesus está pronto a estar conosco. Mas Jesus não vai caminhar com um povo apático, com um povo indiferente. Quem tem que se posicionar é você. Quem tem que tomar uma posição diferente é você. Compre de mim ouro fino. Compre de mim vestes brancas. Compre de mim colírio para os olhos. Busque em Jesus o verdadeiro valor da vida. Deixe Jesus abrir de novo a sua visão espiritual. Deixe com que a santidade de Cristo te alcance. Assim sendo, a porta da sua vida vai estar aberta e Jesus vai estar lá dentro. Do contrário, você vai continuar como um cristão nominal. Porque o que antigamente era uma vergonha, né? O crente fazia a cota do católico, né? Ah, o católico nominal, que nem vai na missa, que não sei o quê. A igreja evangélica está lotada de gente assim. Está lotado. Crentes nominais. Se rotula como crente. Mas quando Jesus olha, embrulha o estômago. Porque alguém é apático. Deus não nos fez para isso. E o chamado, o convite é: arrependa-te. Ainda há tempo de arrependimento. Hoje é o dia, o tempo está posto. O tempo de mudar, se posicionar. É o convite, é a convocação que Jesus faz para a gente nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Curve sua cabeça por um instante. Aquela igreja, o Senhor faz um diagnóstico. Um diagnóstico tenebroso. Povo apático. Um povo indiferente. Um povo que causava náuseas ao Senhor. Humanamente falando, tudo bem. Povo próspero. Uma igreja bem estabelecida. Abençoada, tudo normal. Espiritualmente indiferentes. Apáticos. Um povo que não tinha relevância espiritual nenhuma. O Senhor convoca ao arrependimento. O Senhor fala: se posicionem. Venham até mim. Abra a porta da vida. Deixa eu fazer parte de novo. Deixa eu ceiar de novo. Deixa eu reconstruir essa comunhão. O chamado de Deus para nós é um chamado para mudança. Ou você quer virar mais um ano e começar mais um ano apático, indiferente, acomodado. A posição quem toma é você, não sou eu. Pastor prega e ensina, ponto. Aconselha, acabou. Quem se posiciona é você. Quem vai continuar a ser alguém apático ou alguém que vai mudar a vida é você. Quem vai continuar como alguém indiferente ou como alguém que vai se arrepender
e se posicionar é você. O convite está posto. O Senhor fala: compra de mim ouro. Deixe que o Evangelho mude os valores da sua vida. Compre de mim vestes brancas, santidade, fidelidade, comprometimento com as verdades do Evangelho. Compre de mim colírio para os olhos. Deixe Jesus purificar a sua visão espiritual, para você enxergar a direção de Deus para a sua vida. Abra a porta da sua vida para Jesus entrar, ceiar, comunhão, relacionamento, intimidade, vida de oração, de meditação na palavra de Deus. A decisão é sua, e o Senhor te chama: arrependa. Arrependa enquanto é hora. Se posicione enquanto é tempo. Pai, eu quero orar por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs nessa noite. A mensagem é uma mensagem de alerta. A mensagem é uma mensagem de arrependimento. O diagnóstico do Senhor é muito claro e não mente. Quantos de nós encerramos o ano com uma vida equilibrada, sem nenhum problema grave, sem nenhuma condição adversa, às vezes humanamente tranquilo, mas espiritualmente fragilizados, acomodados, apáticos, indiferentes? E se tem alguma culpa nisso, Pai, é nossa. O texto diz muito claro que a igreja olhava para o Senhor e falava: estamos abastados. Mas o Senhor viu um povo pobre, um povo espiritualmente fraco. Então que haja arrependimento nessa noite, Pai. E que o arrependimento não seja emocional, que o arrependimento seja uma posição de mudança. Se, meu Deus, a nossa vida espiritual está fraca, nós possamos orar mais. Não orar porque a gente quer, porque a gente precisa. Se a vida espiritual está fraca, é voltar a meditar na Tua palavra. Não porque a gente quer, porque a gente precisa. A gente lê tanta bobagem e deixa a palavra do Senhor para o canto. É nos firmarmos na casa do Senhor, nas atividades da igreja. Não é porque a gente quer, é porque a gente precisa. Precisa estar na Tua presença, junto com os irmãos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós precisamos. Que nós, meu Pai, possamos buscar no Senhor santidade, porque a gente precisa. Relacionamento contigo, porque a gente precisa. Nós possamos nos posicionar, saímos da acomodação, da apatia, da indiferença, para que a chama do Senhor volte a arder no nosso coração, Pai. Nos ajuda. O Senhor está pronto, mas a gente possa se posicionar. Que a apatia não seja algo normal, que a indiferença não seja algo natural para nós, que nós possamos buscar. A convocação do Senhor seja respondida por nós, e nos posicionar para uma vida de maior intimidade com o Senhor. Nós oramos, que essa seja a nossa escolha, meu Pai. Escolha para mudança, já para essa reta final de ano, para começarmos um novo ano diferente, meu Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.